Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é misturas gasosas. Então, só para para recapitular a aula passada, né, a gente viu a equação de Clapeyron, né? Então, ela lembra um pouco a equação geral dos gases, né? A equação geral dos gases que vai ser PV sobre T igual a PV sobre T, né? Lembrando, P, pressão, V, volume, T, temperatura. E a equação de Clapeyron vai relacionar isso com o número de mols, né? Então, Clapeyron percebe que PV sobre T é proporcional ao número de mols. Essa proporção é dada pela constante universal dos gases, R, que é igual a 0,082 atm litros mol Kelvin. A gente viu o volume molar na CNTP, a gente definiu o CNTP, né? Então CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é definida como 0 graus e 1 atm. Tem também, isso eu não falei na aula passada, não é tão cobrado, né? Mas para quem tem curiosidade, tem também as condições atmosféricas de temperatura e pressão. As condições atmosféricas é 25 graus e 1 atm. É mais fácil de guardar, né? É condição que a gente está acostumado aí. O importante é lembrar que normal é 0, né? Em relação à norma. Então a gente viu que 1 mol de gás, não importa qual gás, ocupa 22,4 litros. Espera aí rapidinho que tem mais gente chegando. Oi, Vitória, Ju. Aqui eu estou recapitulando a aula passada. Então, a gente viu o volume molar na CNTP. A gente viu como calcular a densidade de um gás. Esse conceito a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na próxima aula. A gente viu como é que funciona um balão, essa questão da densidade, como é que a gente muda a densidade, né? Então, mudando a temperatura. A gente fez esse exercício para ver que a densidade do vapor de água é 1000 vezes menor, né, aproximadamente, do que a densidade da água. Aí vocês fizeram os exercícios, né? E agora a gente vai entrar em misturas gasosas. Então, até agora a gente tinha visto um gás só ocupando espaço. A gente falava de nitrogênio, de hélio, de hidrogênio. Agora a gente está falando de uma mistura. Então tem diferentes gases ali. Quem me dá um exemplo de uma mistura gasosa? Na prática. O gás carbônico? O gás carbônico, ele é um gás, né? E aí, então, o gás carbônico com alguma outra coisa faria uma mistura gasosa. O ar que a gente Isso. respira, o ar atmosférico, Ótimo, perfeito. E o ar, ele é composto de que gases, principalmente? nitrogênio, oxigênio e Isso. as coisas. E outras coisas. Vocês vão guardar assim, no ar é NOAR. Então, deixa eu mostrar para vocês. O que tem no ar? Nitrogênio, oxigênio e argônio. São os três principais. É mais ou menos 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio e argônio é quase desprezível já, né? Mas na verdade o argônio vai ter 1%. E isso aqui vai distribuir, né? Eu não lembro exatamente as proporções, mas vamos dizer, o nitrogênio vai ser 79%, ou 78%, o oxigênio 21% e o argônio 1%. Depois tem outras coisas, tem outras substâncias também, vai ter um pouco de CO2 e tal, mas eles são desprezíveis. O que tem no ar, né? Nitrogênio, oxigênio e argônio, principalmente. Então é isso, o ar é uma mistura gasosa. É a mais clássica aí que a gente tem. Outras misturas a gente vai ter, por exemplo, no gás de cozinha, né? Vai ser uma mistura de propano e butano, né? Mesmo o gás natural, principalmente metano, mas vai ter também outros gases juntos. Pessoal, se meu áudio der uma falhada, vocês me avisam. Tá acabando a bateria aqui do fone, aí eu troco. Então, quando a gente fala de misturas gasosas, duas leis vão ser válidas, né? E essas leis vão facilitar bastante a nossa vida. A primeira lei é a lei das pressões parciais. Como é que funciona isso? A ideia é que a pressão total de uma mistura gasosa
é igual à soma das pressões que cada gás exerceria caso estivesse sozinho, né? Essa pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho é chamada de pressão parcial. Então, acho que agora ainda está um pouco confuso, mas a gente, olhando essa imagem, vai facilitar um pouquinho. Aqui a gente tem um reservatório, né, um tanque, ele tem um volume fixo, um volume de 1 litro. Ele está a 1 atmosfera e 300 graus, 300 Kelvin, né? E aqui a gente tem hidrogênio. Esse outro balão com o mesmo volume, a mesma temperatura, ele tem uma pressão maior, né? Beleza. Se a gente tirar todo o hidrogênio aqui desse balão, colocar nesse terceiro balão aqui, e tirar todo o nitrogênio desse balão e colocar nesse terceiro, a gente vai ver que a pressão total é a soma das pressões individuais, né? Então, essa é a ideia. Aqui, na direita, a gente tem uma mistura gasosa, com hidrogênio e nitrogênio, e uma pressão total de 4 atm. Se a gente separasse esses, o hidrogênio exerceria 1 atm e o nitrogênio 3. Então é um pouco esse princípio, né? A pressão total é igual à soma das pressões que cada gás exerceria se estivesse sozinho, no mesmo reservatório, na mesma temperatura. Então é um pouco... Oi. Isso tem a ver com a questão, tipo, por exemplo, do tamanho dos gases, que é o mesmo, então na hora que você junta tudo, vai somar, por exemplo, o tamanho que o outro vai, o volume, né, que vai forçar em cima do reservatório. Seria isso, o raciocínio está certo, assim, mas não é exatamente isso. A ideia é a seguinte, o tamanho das moléculas aqui não é tão importante. Mas quando a gente fala de pressão, vocês lembram, né? A pressão é a porrada que as moléculas dão na parede do reservatório. Então, quanto mais agitada elas estiverem, ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão, né? Mais colisões vai ter contra a parede. Aqui, a ideia é assim, quanto mais moléculas, maior o número de colisões. Então, a gente viu nas aulas anteriores que as propriedades de um gás não dependem, de um gás real, né? Não dependem da natureza do gás, não depende se é hidrogênio ou se é nitrogênio, importa o número de mols, né? Importa a quantidade de matéria. É um pouco esse princípio aqui. Então, o hidrogênio, ele tem uma certa quantidade de matéria que exerce uma pressão de 1 atm. O nitrogênio, uma quantidade de matéria que vai exercer 3 atm. Juntos, né, a quantidade de matéria é somada, então a pressão também é somada. Né, como o volume é a mesma, a temperatura é a mesma, a gente vai ter então mais moléculas, né, aqui dando porrada contra a parede do reservatório. Em relação a esses dois, a gente tem a soma dos dois. Não sei se ficou claro desse jeito. Sim, ficou. Boa. Então, o resumo dessa lei é isso, né? A pressão total é a pressão dos componentes, né? Então aqui PA, PB, PC, né? Poderia ser pressão do hidrogênio, pressão do nitrogênio. No ar, então, a pressão total, quando a gente fala 1 atm, 80% do ar é nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio sozinho exerceria 0,8 atmosferas, enquanto o oxigênio, que tem 20%, exerceria sozinho 0,2 atmosferas. Ou seja, se a gente pegar e tirar todo o oxigênio da Terra, a pressão aqui no nosso planeta vai ser 0,8 atm. Né? Inversamente, se a gente tira todo o nitrogênio, a gente vai ter uma pressão de 0,2 atm. Isso é tranquilo? Tá claro? Tranquilo. Beleza. Então, aí, pressões parciais. Vamos fazer um exercício que eu acho que é assim que a gente aprende. Então, tenta resolver esse aí, ó. Vamos ler junto. A gente tem amostras dos gases hélio, nitrogênio e oxigênio, contendo cada uma 2 gramas de gás. Então, elas foram acondicionadas conjuntamente em um frasco de 5 litros a 127 graus Celsius. Considerando o comportamento ideal, calcule a pressão do sistema em atmosferas. E aí, dados, né? Então, massa molar do hélio, 4 gramas por mol, do nitrogênio, 28, oxigênio, 32, e a constante de velocidade dos gases, 0,082 atm litro mol Kelvin. Vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem. Quem estiver vendo em casa pode pular o vídeo. Então, quem souber como fazer e quiser ir comentando aí pra gente fazendo junto.
vai ter que calcular, tipo, a equação de Clapeyron como se fosse o gás ocupando 5 litros cada um, né? Tipo, fazer 3 equações diferentes para depois ver a pressão que cada um faria, não é? Pode ser por aí. Uhum. Essa é uma saída boa. Não é a única. Peraí que acho que tem mais gente querendo entrar. Oi, Lia, estamos resolvendo aqui esse exercício. Acabamos de começar. Dá um tempinho para vocês lerem e tentarem resolver. Professor, Oi. só vai ter um problema com esse jeito que eu pensei, né? Porque se eu considerar a pressão que cada gás está fazendo, considerando que ele está com 5 litros, na verdade ele não tem 5 litros, né? Cada um tem um volume diferente. Não, eles têm 5 litros. Por quê? Porque o gás, ele ocupa todo o volume do reservatório que ele está contido. Então, a gente tem, todos eles estão dentro de 5 litros, então eles ocupam todo o espaço. Então isso não tem problema. Né? O volume total ali é 5 litros. Todos os gases estão ocupando 5 litros. Então, mas o que eu digo é que, assim, por exemplo, o hélio vai ter uma pressão tal, né, que eu vou Isso. calcular com um volume de 5 litros, aí depois o nitrogênio tal e o oxigênio tal. Se eu for somar essas 3 pressões no final, eu vou estar somando a pressão como se cada um tivesse ocupando 5 litros, né? Mas é isso, tá certo. Porque, de fato, eles individualmente estão ocupando 5 litros e eles juntos estão também ocupando 5 litros. Imagina que eles estão todos distribuídos ali no reservatório, homogeneamente. Então todos ocupam 5 litros. E todos estão Mas à aqui mesma tem como você temperatura. falar que um exemplo, 5 litros dessa mistura é a mesma coisa de 5 litros de oxigênio puro, né? Ou a força que o oxigênio faz é a mesma nos dois casos? Exato, esse é o ponto. A força é a mesma. Ah, tá. Essa é a lei da pressão parcial. Então, o oxigênio ele exerce a mesma pressão como se ele estivesse sozinho. Só que vão ter outros que vão aumentar a pressão. Mas é isso. Você pega o oxigênio sozinho, tira o hélio, tira o nitrogênio, ele vai exercer tanto de pressão. E é o mesmo que ele vai exercer de pressão se ele tiver uma mistura. Então, como é que você monta a equação de Clapeyron pro hélio, por exemplo? P vezes 5 é P vezes igual a 5. 2 sobre 4 vezes 0,082 temperatura 300, né, no caso. Não, ele falou Quase. 120, não. Quanto está a temperatura? 400, né? 400, isso. Então, a temperatura é 400. Pessoal, todo mundo entende porque a temperatura é 400? Você pode me explicar? Posso. Aqui a temperatura é 127, certo? Espera aí que acho que vocês me perdoam. Então, aqui a temperatura é 127. Só que 127 graus Celsius. Né? A temperatura... Ixi. Voltou agora? Alô? Oi, pessoal, voltou? Beleza. Então a ideia é a seguinte, ó. A temperatura ela é 127 graus Celsius. Lição de casa aí pra vocês. Temperatura sempre em Kelvin. Como é que a gente transforma para Kelvin? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin, nesse caso, vai ser 127 graus Celsius mais 273. Isso aqui é igual a 400 Kelvin.
Por que a gente usa Kelvin e não usa grau Celsius? Porque Kelvin é a escala absoluta. Quer dizer que 0 Kelvin corresponde a 0 agitação. Enquanto que 0 Celsius não corresponde a 0 agitação, né? Então, sempre a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Então, é por isso que a gente vai usar 400 Kelvin. Então, o que a gente estava fazendo até agora é P vezes 5 vezes 2 sobre 4 vezes 0,082 vezes 400. Eu não consigo ver o nome de vocês. Quem estava falando comigo? Júlio. E Júlio, por que você colocou 2 sobre 4? Tá certíssimo. Isso, exato. Então, pessoal, vocês precisam lembrar que o número de mols é igual a massa, o Nzinho, né, o número de mols, vamos ver se vai agora, foi. É igual a massa dividido pela massa molar. Né? Vocês podem fazer isso também em regra de 3 para calcular o N, né? Tem gente que prefere, então, como é que resolveria em regra de 3? Vocês vão dizer que 1 mol corresponde a 4 gramas, então N, que vocês querem saber, corresponde a 2 gramas. Né? No final, nessa regra de 3 vai dar exatamente a mesma relação que o Júlio acabou de falar, né? Ou seja, que N é igual a massa sobre massa molar. Aqui Nzinho. Então, beleza. Tá tranquilo para todo mundo isso aqui, pessoal? Beleza, acho que tá. Então, vocês resolvem aí, vocês vão ter a pressão do hélio. Depois vocês vão fazer a mesma coisa para o nitrogênio, a mesma coisa para o oxigênio, e soma tudo, vocês vão ter a resposta. Vamos ver quem dá a resposta aí primeiro. E aí, pessoal, alguém tem uma resposta para o hélio já? Isso, perfeito. 328, qual a unidade? Se vocês estiverem na dúvida, olhem para a constante universal que vocês usaram. Então, para essa constante aqui, qual que é a unidade de pressão? ATM. Então, a resposta vai ser em ATM. Então, o hélio está na pressão de 3,28 atm. E o nitrogênio, alguém chegou? Deixa eu dar uma espiada aqui, vai dando. 0 sim, tá bom. 0,47, né? E pro oxigênio? Tá. Posso, claro. Esse 2 sobre 4 é o N, né? É verdade que aqui não está escrito, né? Mas a equação de Clapeyron, como é que é? Você lembra da equação de Clapeyron?
P, isso, PV igual a NRT. Então, P é o que? Pressão, o V, volume, né? N, número de mols, R, constante universal dos gases, T, temperatura. Então, como é que calcula o N? Tem dois jeitos, né? Ou você faz a regra de 3, ou você usa a fórmula. O N é igual a massa sobre massa molar. Né? Então, esse é o 2 sobre 4. 2 é a massa, 2 gramas. Enquanto que 4 é a massa molar do hélio. Quando você for para o nitrogênio, você vai fazer o quê? Você vai dizer P vezes 5 igual a massa, que é 2 gramas, né? É 2 gramas de cada um desses gases, dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 28. Vezes constante universal dos gases, é constante, vezes a pressão, que é a mesma, que é 400. Entendeu? Do oxigênio alguém chegou aí? 0,8. Beleza. Eu acho que é isso. Deixa eu apagar aqui. Aqui no meu deu 0,4. Será que pode ser? É muita vírgula. Então, aqui, pessoal, eu queria dar destaque, então, para a relação que o Júlio relembrou a gente, né? Então, que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Tem dois jeitos de resolver essa questão, né? A gente resolveu aqui pelas pressões parciais, né? Então, você pega a equação de Clapeyron, PV igual a NRT, você vai substituir, né? O volume você sabe, 5 litros, o N você não sabe, quer dizer, você vai saber, mas não agora. O R é 0,032, constante, e temperatura em Kelvin, nunca em graus Celsius, sempre em Kelvin. Aqui eu já fiz 0,82 vezes 400 dividido por 5, né, 6,56. Ou seja, a pressão é 6,56 vezes N. A gente resolveu por pressões parciais, ou seja, a gente pegou esse valor, trocou ele pela fórmula, né, massa sobre massa molar. Então, no caso do hélio, a massa é 2, a massa molar é 4. Aqui, no caso do nitrogênio, a massa é 2, né, 2 que está vindo daqui, 2 gramas de cada gás, dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 28, e aqui do oxigênio, 2 dividido por 32. Então, a gente faz isso para tudo, vai chegar em 3,28 atm, 0,47, 0,41. Quer dizer que, se o hélio estivesse sozinho, ele já teria 3,28. Se o nitrogênio estivesse sozinho, 0,47. Se o oxigênio estivesse sozinho, 0,41. Eles todos juntos vão exercer a soma dessas pressões parciais, ou seja, 4,16 atm, né? É a soma das três pressões parciais. A outra maneira de resolver, pessoal, é pela quantidade total de matéria. No final é um pouco a mesma coisa, né? Aqui a gente vai pegar e calcular o número de mols para cada um deles. Então o hélio a gente tem 0,5 mols, o nitrogênio 0,07, o oxigênio 0,063. O número total de mols, então, vai ser a soma do número de mols de cada um desses gases. Né? A gente tem um total aí em mols de 0,634. Então, a pressão total, ela vai ser né, RT dividido por V, que é 6,56, vezes o número total de mols, que é 0,63. Então, vai dar aqui 404,16 atms. Tranquilo para todo mundo esses dois métodos? Então, lado esquerdo a gente... Oi? Tá, mas é que eu acho que você tá pensando... É que assim, o que você tem que pensar é que o gás ele ocupa todo o volume. Então, se o reservatório tem 5 litros, o oxigênio tem 5 litros também.
É diferente do líquido, né? Talvez a confusão venha porque você está pensando em líquido. O líquido, aí sim, você tem 3 litros de água. Aí você coloca 2 litros sei lá, de etanol. O litro de etanol vai continuar igual, o litro de água vai continuar igual. Né? O líquido tem um volume fixo. O gás não, o gás ocupa tudo. Então, se o reservatório tem 5 litros, o oxigênio vai ter 5 litros. Uhum. Isso mesmo. Eu tô entendendo a confusão, é porque você tá pensando, vamos dizer, você fala, vou colocar 5 litros de oxigênio. Mas você precisa lembrar que quando a gente fala de gás, o volume, ele depende da temperatura e da pressão. Né? Então, na verdade, o gás vai sempre ocupar todo o volume. Porque quando se fala de líquido, né, o líquido a gente usa volume. Né? Então, você fala, eu vou colocar 30 litros de gasolina, 30 litros de etanol no meu carro, ou por aí vai. Quando a gente fala de gás, se eu falar assim pra você, olha, eu vou colocar 30 litros de hidrogênio no carro, você vai perguntar, tá bom, mas a que pressão e a que temperatura? Porque, na verdade, uma molécula de... Vamos dizer que o carro tem um reservatório de 30 litros. Se você colocar 30 litros de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio ocupa 30 litros. E também 100 mols de hidrogênio ocupam os 30 litros, entendeu? Então, está muito mais relacionado à temperatura e à pressão. Né? O gás ocupa tudo que ele está contido. Então, é isso. Você tem 5 litros de oxigênio, 5 litros de nitrogênio e 5 litros de hélio. A diferença, por que eles vão ter pressões diferentes? É porque eles vão ter números de mols diferentes, mas para o mesmo volume. Não sei se está um pouco mais claro agora. Isso. Uhum. Uhum. É que o gás, justamente, as moléculas não estão próximas uma das outras, elas estão bem distantes e se movendo. Então, eu entendi o seu ponto, mas não é como se elas estivessem coladas e não tivesse mais espaço para colocar. Elas estão bem afastadas uma da outra. Né? A partir do momento que... Se elas ficarem muito próximas, se a gente colocar muita molécula junto, aí vira líquido. Aí sim. Aí se virar líquido vai ter um volume fixo. Mas no gás elas estão muito distantes, elas nem interagem. Então elas estão ocupando tudo. Imagina que sei lá, elas estão num movimento retilíneo, uniforme, até se chocar na parede do reservatório. Lá vai ter uma colisão elástica e ela vai em outra direção. Mas é isso, está ocupando tudo. Então você tem... Né, você não tem um encontro de moléculas. É um pouco isso, não sei. Isso, tem muito espaço, elas estão muito distantes. Caso a gente coloque mais moléculas e fique perto, aí vira líquido. E aí se vira líquido tem volume fixo. Aí não cabe mais. Aí a gente consegue colocar mais, aí só que aí vira sólido. Aí fica com volume fixo. Quer dizer, com uma forma fixa também. Então é isso. Imagina assim, sei lá, você tem uma quadra de futebol e você bota um time, né, e os jogadores ficam andando em linha reta até chegar no limite, na grade. Quando chegar na grade, ele muda a direção e continua. Então, os jogadores de um time estão ocupando todo o espaço ali, né? Eles ficam andando de um lado para o outro, mas ocupando tudo. Você coloca 2 times e a mesma coisa, eles ficam ali, né, mais longe um do outro. E ocupando toda a quadra. Mas é isso, né? A partir se ficar muita gente, aí vira líquido. Aí a pressão aumenta muito, vira líquido e vai ter um volume fixo. Então, beleza. Podemos continuar? Tá mais claro agora? Boa, mas legal. Gostei da pergunta. Por que não tá mudando? Aí, foi. A segunda regra das misturas é o volume parcial. É o mesmo princípio, né, pessoal? Anteriormente a gente estava vendo um volume fixo, né? Então, um reservatório com uma parede rígida, né? Na mesma temperatura a gente estava vendo as pressões.
O mesmo princípio se aplica se a gente tiver um reservatório com uma parede flexível, né, como se fosse um balão, né, que deixa a pressão constante. Então aqui a gente tem dois balões, né, eles são a pressão atmosférica, né, então imagina que é a bexiga que a gente enche com a boca, ou que enche através de um cilindro, né, de gás. Então a pressão fora é um atm, a parede é flexível, então a pressão dentro também vai ser um atm. A pressão aqui está de 300 Kelvin. E a gente tem aqui na esquerda hidrogênio e nitrogênio, né? O hidrogênio ocupando 1 litro, o nitrogênio 2 litros. Se eu pegar esse balão e colocar o conteúdo nesse balão aqui, o volume vai ser a soma dos volumes parciais. Então, mesma ideia, né? A pressão e a temperatura constante, o volume total de uma mistura é a soma dos volumes parciais. Então isso se representa aqui na equação de Clapeyron como volume total igual ao N total, né, a soma dos N's. Ou então o volume total é a soma dos volumes. Então, que é o mesmo princípio que anteriormente. Para resolver as questões, ou vocês resolvem aqui por volumes parciais, então vocês calculam os volumes de cada um deles através de Clapeyron, e aí calculam o total, e com o total se calculam o número de mols, por exemplo, ou então vocês calculam o número de mols de cada um deles, soma tudo e calcula então o volume total. Tem dois métodos aí diferentes. Uma outra definição importante, pessoal, antes da gente fechar a aula, é a de fração molar, numa mistura, né? Então a fração molar, é representada aqui por X, aqui a gente está falando da fração molar de A, é igual ao número de mols de A dividido pelo número total. Né? Então, fração molar, lembrando que o adjetivo molar refere ao mol, né? Então aqui a gente está falando da fração em mols de uma determinada substância, né? Por isso que a gente pega o número de mols da substância e divide pelo número de mols total. Quando a gente olha para a primeira lei, né, a lei das pressões parciais, a gente coloca aqui que a pressão da substância A vezes o volume vai ser igual ao número de mols da substância A vezes R vezes T. E que a pressão total vai ser relacionada ao número total de mols. Dividindo uma equação pela outra, a gente tem essa relação. RT é constante dos dois, V é constante dos dois. Então a gente vai ter que a pressão exercida por A dividido pela pressão total é igual à fração molar, é igual ao número de mols sobre o número total. Da mesma maneira, quando a gente pegar aqui a lei dos volumes parciais, né, então o volume do A igual ao número de mols do A, volume total igual ao número total, a gente vai ter então que a relação entre volumes, ou seja, o volume do A pelo volume total, é igual também à fração molar. Com isso a gente chega nessa relação, que a fração molar ela é igual tanto ao número de mols de A pelo número total, quanto a pressão exercida por A pela pressão total, quanto o volume de A pelo volume total. Né? Lembrando que aqui, nesse caso, a gente está falando de um reservatório com volume fixo, na parede rígida, e aqui a gente está falando de um reservatório a pressão fixa, na parede flexível. Mas o importante é vocês perceberem que, em ambos os casos, sabendo o número de mols, você sabe a relação entre a pressão e a relação entre os volumes. Então é isso, deixar mais um exercício para vocês, e aí a gente pode encerrar por hoje. Então é isso, vamos ler junto e eu dou um tempinho aí para vocês. Então, no cilindro de um compressor de ar, do tipo usado para encher pneus automóveis, existe uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Um manômero instalado no cilindro marca uma pressão de 58,8 psi, né, que é pounds per square inch, então unidade americana, e a gente tem, né, a unidade não do sistema internacional, não, mas a unidade mais convencional para a gente brasileiro, que é o ATM, né, quadro ATM, a 27 graus. Sabendo que as massas de nitrogênio e oxigênio no interior do cilindro são 364 gramas e 104 gramas, respectivamente, calcule a fração molar de cada componente. Então, vamos lá. Como é que vocês calculam isso?
Uhum. Boa, é isso mesmo. É o Júlio, né? Boa, tô reconhecendo a voz. É isso mesmo. Então a gente vai fazer aqui o número de mols de nitrogênio dividido pelo número total de mols é igual à fração molar. Como é que a gente calcula o número de mols de nitrogênio? É a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos ver se vocês lembram. Oi. Porque é dissertativo, mas acho que a segunda fase é um pouquinho mais complicado. Uhum. Não, pode deixar com vírgula. Melhor deixar com vírgula. Na verdade, isso, boa pergunta, porque numa questão dissertativa, eles vão colocar como é que fala isso? Um período de aceitação de resposta. Então vamos dizer que a resposta precisa é 36,75. Eles vão falar, quem colocou entre 36,7 e 36,8, tá certo. Se fugir disso, não. Geralmente é isso. Então, quanto menos você aproximar, melhor. É lógico. Né, você ganha tempo nas contas aproximando, mas às vezes você pode sair desse intervalo que eles aceitam como resposta correta. Então vamos lá, quem chegou no número de mols do nitrogênio? Isso. Peraí. Deu 13 mols. E o número de mols do oxigênio? Eu não fiz ainda aí, mas boto fé. Não, é isso mesmo, 3,25. Perfeito. Então a gente vai ter um N total de quanto? (16,25). Pessoal, é claro para todo mundo isso? Todo mundo chegou? Beleza. Então vamos lá, fração molar. Fração molar do nitrogênio vai ser igual ao número do nitrogênio, que é 13. Eu vou fazendo aqui, porque acho que tem gente que não está falando, tá meio perdido. Então, N do N2, eu vou deixar meio porquinho assim, por enquanto. 364 dividido por 28, que é igual a 13. N do O2 igual a 104 dividido por 32, que é igual a 3,25. N total é igual a 13 mais 3,25, que é igual a 16,25. Né? O que ele pede? Fração molar. Tá? Não era isso que eu queria. Então, a fração molar, XA,
Bom, vamos lá, X do nitrogênio é igual a número de mols do nitrogênio, que é 13, dividido pelo número total, que é 16,25. Isso aí vai dar 0,8. Opa. Tem que fazer a divisão. Sim. A fração molar aqui, ele não se refere a conta mesmo de fração. Ele se refere mais à fração no sentido de porcentagem, de parte. Então aqui você poderia responder como 0,8 ou como 80%. Né? A fração do oxigênio, você pode fazer a conta, mas assim, nem precisaria, né? A gente já sabe, porque no caso só tem nitrogênio e oxigênio. Então, se o nitrogênio é 80%, o oxigênio vai ser 20%. Mas podemos fazer a conta aqui. É 3,25 dividido por 16,25 vai chegar a 0,2 ou 20%. Beleza. Aí aqui, pessoal, a gente está falando de reservatório com parede fixa ou com parede flexível? Tá. Na pergunta que eu acabei de fazer ou na resolução da fração molar? Tá, então, você consegue explicar, não sei, como você vê o exercício? Como é que você resolveria? Tá. Tá. Esse aqui você conseguiu. Então o número de mols você chegou. Tá. Beleza. Então a gente tem o número de mols. A fração molar, ela é definida, então se a gente ver aqui, a fração molar, ela é definida como o número de mols da substância que a gente está falando pelo número de mols total. Né? Então essa é a definição. Vamos trazer ela para cá. Tá bom, então aqui o X é a fração molar da substância A, que vai ser igual ao número de mols da substância A dividido pelo número de mols total. Então a gente tem a fração molar do N2, aqui N2 é o nitrogênio. Então a fração molar do N2 vai ser igual ao número de mols, né? Vou colocar aqui, ó, número de mols do N2, deixa eu ver aqui, número de mols do N2 dividido pelo número de mols total. Isso é tranquilo? Essa aqui é só a fórmula. A fórmula da fração molar. Então, fração molar é a porcentagem, né? É a fração da substância na mistura, né? Então, é igual ao número de mols, a fração molar do nitrogênio, especificamente, ao número de mols, do nitrogênio dividido pelo número de mols total. A gente acabou de calcular, né, através da fórmula N igual a massa sobre massa molar, né, que a gente usou aqui, que o número de mols do nitrogênio é 13. E o número de mols total, que é a soma do nitrogênio com o oxigênio, 16,25. Né? Então, a gente vai trocar aqui, ó, o número de mols do nitrogênio, 13, dividido pelo número de mols total, que é 16,25. Essa continha aqui dá 0,8. Então, pronto, a fração molar do nitrogênio
é 0,8. Tá mais claro? Boa. Tamo junto, valeu. Aqui, então, a mesma coisa para oxigênio. Então, oxigênio a gente vai ter 3,25, né, que vem daqui, né, a gente calculou com massa sobre massa molar, né, a massa do oxigênio vem daqui, né, 104, e a massa molar vem daqui, 32. Então, 3,25 dividido pela massa total vai dar 0,2. Então, essa aqui é a questão A, né, a fração molar de cada componente. Depois, ele vai pedir o volume de nitrogênio. Né, então, agora a gente vai usar o quê? Que relação que a gente usa? Isso, exatamente. Todo mundo chega nisso, pessoal? É a lei dos volumes parciais. Né, então, volume no caso, nitrogênio, volume nitrogênio sobre o volume total, igual a fração molar, né? A fração molar que a gente acabou de calcular. Então, 0,8. Isso, pessoal, é a relação que a gente viu aqui, ó. Fração molar igual a relação entre pressões, a relação entre volumes ou a relação entre números de mols. Né? Então aqui, a gente vai calcular o volume de nitrogênio, a gente tem a fração molar, acabamos de calcular, a gente precisa do volume total. Como é que a gente calcula o volume total? Pode ser também, soma todos os volumes. Mas aqui, o que ele dá? Vamos escrever no cantinho as informações que ele dá pra gente. Então, ó, ele está falando que a gente tem uma mistura, nitrogênio e oxigênio. A pressão igual a 4 atm. A temperatura vai ser de quanto, pessoal? 300 Kelvin. Isso. Vamos já transformar para Kelvin. Beleza. E a gente sabe que tem 364 gramas de N2 e 104 gramas de O2. Essas informações dele. Então aqui a gente tem uma pressão constante e uma temperatura constante. A gente quer saber o volume. Qual que é a regra que vai relacionar pressão, temperatura e quantidade de matéria com volume? Papelão. Então, vamos lá. PV é igual a nRT. P, pressão. Pressão quanto que é? 4. V, volume. A gente quer descobrir. Aqui, igual a N. Vezes R vezes T. Vou deixar assim por enquanto. Peraí. Vezes R eu já vou transformar. 0,032 vezes T, que é 300. Beleza. Então tem duas maneiras de resolver, né? Ou a gente coloca o número de mols de nitrogênio, que a gente já tem, 13, e sai o volume total. Ou a gente coloca o número de mols total, calcula o volume total e usa a fração aqui, fração molar, para calcular o volume de nitrogênio. Eu acho que o mais rápido é colocar só o número de mols direto do nitrogênio, né? Então 4 vezes volume igual a número de mols do nitrogênio, que é 13. Então aqui a gente está falando do volume de N2.
Cadê? Acho que é aqui. Não. Aqui. O volume do N2 vai ser igual a 13 mols vezes 0,082 vezes 300. Ou seja, volume do N2 igual vamos ver. Enquanto faço a conta, pessoal, dúvidas até aqui? Aqui 79,95. Qual a unidade de volume? Está na dúvida? Olhem o R. Qual que vai ser a unidade então? Boa. Volume de nitrogênio, então, 79,95 litros. Resolvemos a A, resolvemos a B, agora falta a C. Que é o volume do cilindro inteiro, né? Agora sim, ou a gente usa essa relação, é um pouco, acho que o caminho mais lógico, ou a gente usa Clapeyron para o número de mols inteiro, dá na mesma, né? Tá? Vamos usar a relação. Então aqui a gente vai ter volume de nitrogênio, que a gente acabou de calcular, 79,95, dividido por V total igual a 0,8. Então vai passar o V total para lá, vai passar o 0,8 para cá. Isso vai dar um V total igual então a 79,95 dividido por 0,8, 99,94, mais ou menos. Com unidade, litros. Sempre coloquem as unidades, viu, pessoal? Não esqueçam. Né, dá para resolver assim ou daria para resolver aqui usando o Clapeyron, né, usando o volume total aí como incógnita e N total aqui como 16,25. Enfim, é isso. Né, eu vou apagar a resolução até aqui, mas vocês têm gravado. Acho que tem alguma dúvida. Isso, a última é fração molar, mas dá para resolver de outro jeito. Qual que é o outro jeito que resolve? Isso, por Clapeyron. Vamos lá, vamos fazer por Clapeyron aqui como uma segunda alternativa. Então vai lá. Qual que é a pressão? 4. Qual que é o volume? Isso, volume total. É o que a gente quer descobrir. Ah não, mas calma, mas isso aqui a gente não descobriu ainda, né? Porque a gente está fazendo justamente é o que a gente quer descobrir. Aí o N que você vai colocar, qual que é? Calma, se você colocar 13 mols, você vai estar calculando o volume do nitrogênio. Para o volume total, você vai precisar colocar o número total de mols. Isso, você se calcula somando, né, o nitrogênio com o oxigênio, que dá aqui 16,25. Né, então aqui, número de mols 16,25 vezes 0,082 vezes temperatura, que é de 300. Beleza. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar, o volume total é igual a 99,94 litros. Então, na verdade, isso aqui é uma maneira de resolver por fração molar. A direita é uma outra maneira de resolver por Clapeyron, usando o volume total e o número de mols total. Né, 16,25, que vem aqui da soma do número de mols do nitrogênio e do oxigênio. Fala. Pode ser.
Geralmente o que eu tento fazer para facilitar um pouco as contas eu já passo 4 dividindo só para ver como é que fica. E aí eu, por exemplo, o 0,82 dá para dividir por 2, então eu divido em cima e embaixo por 2 já. 300 dá para dividir por 2 também. Então... não sei se ficou claro o que eu falei, acho que talvez não. Deixa eu... Entendeu? Isso, eu colocaria assim, vamos dizer, volume é igual, deixa eu colocar uma fração aqui, volume igual a 16,25 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 4. Aí eu vejo e falo, beleza, para tirar esse 4 aqui, dá para eu dividir esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Né? Então, vamos lá. Então eu faria... na verdade não precisa mais da fração, né? Porque eu vou tirar o 4. Tá, vamos tirar. Caralho. Então vai dar 16,25 vezes 0,041 vezes 150. Pronto. Aí, aqui tem um 0. Eu tiraria esse 0 e passaria a vírgula para a direita. Pronto. Aí resolve. Aí tem que fazer a multiplicação. 16,25 por 0,41 por 15. Eu faria assim. Bom, eu vou apagar aqui né, mas tem a resolução aqui no próximo slide. Então é o mesmo princípio, né? Aqui número de mols é massa sobre massa molar, 13 mol, número de mols de hidrogênio 3,25, então a fração é o número de 1 sobre o total, né? O total aqui ele somou os dois, então para o nitrogênio 0,2, quer dizer, para o nitrogênio 0,8, então para o hidrogênio 0,2, de novo que a gente já fez. Aqui para volume de nitrogênio a gente usa o número de mols do nitrogênio, né? Então 80 litros, opa, deu diferente do nosso. Ele aproximou, né? 79,95. Ele aproximou para 80 litros. Aqui a fração aqui ele fez para o segundo método, né? Então a fração, para o primeiro método, perdão, para esse método aqui. Então a fração é volume de nitrogênio sobre volume total. Então o volume total vai ser volume de nitrogênio pela fração. O volume é 80, a fração é 0,8. A gente vai ter então 100 litros aqui. Né? Aqui é 99,94. É que ele aproximou já nesse valor aqui. Mas é isso, pessoal. Já sei por que o dele deu redondinho. Porque eu usei um R de 0,082. Ele fala para usar 0,82057. É mais chato ainda. E aí o resultado vai dar redondo. Enfim, é isso. Acabamos a aula de hoje. Por outro lado, eu ainda não separei os exercícios. Então eu vou dar uma olhada neles e envio para vocês no grupo do WhatsApp. Isso aqui eu estou apagando, mas vocês têm gravado no vídeo que vai para o YouTube. E de qualquer jeito, a resolução também está aqui no próximo slide que eu já coloquei no Drive para vocês. Eu vou parar de gravar e a gente pode discutir aí quem ainda tem dúvida.